podemos dizer que foi um processo tranquilo, né, Mário Mota? Bom dia para você. Bom dia para você, Laine Valgas, para todos os telespectadores. Laine, nas urnas, o domingo de eleições foi, sim, de tranquilidade, sabe? Os protocolos de segurança, com o uso de máscara, de face shield para os mesários, distanciamento, até foram respeitados, não se assuste não, eu vou dizer pela maioria dos eleitores catarinenses. Nós tivemos pontualmente problemas, duas sessões na mesma sala e, evidentemente, não tinha como separar muita gente. Bom, mas teve gente que fez de tudo para exercer o seu direito ao voto, como nos mostra a reportagem da Marina Dal Castanhe. Veja. Qual seria o maior obstáculo para não exercer a democracia? Com 28 anos, o garoto com paralisia cerebral usa um adereço na cabeça para conseguir teclar os números na urna. O pai trouxe um suporte para levantar o equipamento. E é só essa ajuda que ele precisa. Quando começa a campanha, ele já começa a analisar os candidatos. Não somos nós quem indica o candidato. Ele já analisa para quem ele quer votar e para quem ele vai votar, né? A Renata, também eleitora da capital, está nas últimas semanas de gestação. Não sou uma apaixonada por política, mas eu fiz questão de exercer meu direito, né, de votar, mesmo com essa barriga. Essa esperança moveu muitos eleitores logo cedo. O movimento foi grande nas maiores cidades do estado. Na FURB, o maior local de votação de Blumenau, as filas se formaram assim que as 28 sessões instaladas dentro da universidade foram abertas aos mais de 10 mil eleitores. Também teve aglomeração em Joinville, Chapecó, Criciúma. A Patrícia demorou 50 minutos para votar na capital. A gente vê uma aglomeração, né? Então não faz sentido por que não tem outras salas abertas, né? No norte da ilha, os blocos de justificativa até terminaram. Em Joinville, no maior local de votação da cidade, a escada rolante estava em manutenção. Os mais de 9 mil eleitores tiveram que usar a escada normal ou um elevador. A dona Arlete ainda teve outra dificuldade. Uma confusão sobre o local de votação no aplicativo. Mas ela não desistiu, não. Não quero justificar porque eu estou bem e eu quero fazer o meu... Eu estou até nervosa. Eu quero cumprir o meu dever de cidadã. Em Xanxerê, no oeste do estado, uma cobra foi encontrada dentro de uma das salas usadas na eleição. A votação chegou a ser suspensa e os bombeiros retiraram o animal do local. A votação para prefeito e vereadores foi a primeira e tomara que a única, com tantas regras sanitárias. Distanciamento, máscara, álcool gel. Se foi diferente para quem saiu de casa só para votar, imagina para os que tiveram que trabalhar o dia inteiro assim. Esquentou um pouco, né? E ao mesmo tempo também ele dificultou um pouco a comunicação entre os membros da mesa, né? Porque o som ficou um pouco abafado, né? Mas foi logo superado em relação ao pessoal que estava compondo a mesa, né? Mas também teve uma prática antiga, nada educada, santinhos no chão. E outra bem comum, aquele fim de votação com os últimos eleitores fechando as urnas. Na Univale, em Itajaí, teve até distribuição de senhas. Uma vez a cada 4 anos, não é um grande problema, assim. É um transtorno, mas temos que passar por isso, né? No fim do dia, as urnas foram recolhidas. Nas cidades que tiverem segundo turno, elas voltam a trabalhar no dia 29. Nas demais, só daqui 2 anos. Bom, uma pergunta ficou sem resposta. Para entrar num supermercado, em qualquer loja, tiram a sua temperatura. Para entrar nas sessões eleitorais, não necessariamente. Por que a diferença? Os eleitores voltam às urnas no dia 29 de novembro para votação em segundo turno em 2 municípios catarinenses, você viu, Joinville e Blumenau. Eu volto ainda hoje com outras participações aqui, Laine Valgas. Te aguardamos então, Marinho. Muito obrigada por enquanto. E o resultado final das eleições em todos os municípios do estado só foi conhecido perto da 1 da madrugada. Dessa vez, o TSE centralizou a divulgação dos resultados e houve lentidão no processamento dos dados enviados pelos tribunais regionais eleitorais. E apesar disso, o balanço de todo o processo foi positivo para o TRE de Santa Catarina. Vocês todos viram que Santa Catarina começou bombando com os dados, né? Viu que que Florianópolis ainda chegou a 77% em poucos minutos após a finalização das eleições.
e depois houve um travamento que não foi causado pelo TRE de Santa Catarina, não o TRE. Os TREs, em geral, não tiveram nenhum problema na transmissão dos dados. Isso pode ser revisto, repensado no segundo turno? Eu penso que sim, eu não posso dizer, né, o que deve ser feito pelo TSE, eu posso dizer o que pode ser feito pelo TRE, e pelo TRE não precisa fazer mais nada, porque tudo foi feito da forma planejada, organizada, e os servidores trabalharam adequadamente com os dados que foram transmitidos, os juízes eleitorais, né, os operadores de totalização. Agora, no TSE, de repente, alguma estrutura precisa ser melhorada. E Florianópolis foi a primeira capital do país a totalizar os votos para prefeito. Jean Loureiro foi reeleito no primeiro turno. Criciúma, Chapecó e Lages também já têm prefeito definido. Os eleitores de Joinville e Blumenau é que terão que voltar às urnas para o segundo turno. Em Blumenau, a disputa pela prefeitura ficou entre Mário Hildebrand, do Podemos, atual prefeito da cidade, que teve 42,53% dos votos, e João Paulo Kleinubin, do Democratas. Ele conquistou 15,56% do eleitorado. O maior colégio eleitoral de Santa Catarina, Joinville, também vai ter segundo turno. A disputa vai ser entre Darcy de Matos, do PSD, e Adriano Silva, do Novo. A diferença de voto entre os dois candidatos foi de 2%. Darcy de Matos teve 25,30% dos votos. Adriano Silva conquistou 22,98% do eleitorado. Na capital, Jean Loureiro, do Democratas, venceu no primeiro turno. Ele foi reeleito para a Prefeitura de Florianópolis com 53,46% dos votos. Em Criciúma, Clésio Salvaro, do PSDB, também foi reeleito para o segundo mandato. Ele conquistou 72,36% dos votos dos criciumenses. João Rodrigues, do PSD, foi eleito prefeito de Chapecó com 47,66% dos votos. Em Lages, a disputa foi apertada. Antônio Seron, do PSD, foi reeleito com 34,41% dos votos. Uma diferença de 56 votos da segunda colocada, Carmen Zanotto. E desde então eu chamar o Piara para falar sobre como ficou esse nosso mapa político de Santa Catarina. O Piara, bom dia para você. Na sua coluna eu vi que você disse que os catarinenses puxaram o chamado freio de arrumação em relação ao que aconteceu nas eleições de 2018, quando nós tivemos uma maior onda de renovação, eu diria isso, com relação às prefeituras, né? Exatamente, Lene. A gente teve 2 anos atrás o eleitor catarinense decidindo praticamente romper com o modelo tradicional, escolher um governador de fora dos grandes partidos, Carlos Moisés, na onda de Jair Bolsonaro, que na época era do PSL, e com isso se elegeu também uma bancada enorme de deputados estaduais, federais, desse partido especificamente, e ficou uma sensação de que será que essa onda ia continuar em 2020. E as eleições agora mostraram o catarinense voltando muito para os nomes conhecidos, muito para os partidos tradicionais. Eu fiz o levantamento aqui na madrugada e nos 20 maiores municípios de Santa Catarina foram 12 prefeitos reeleitos, podem ser 13 se Mário Hildebrand se reeleger no segundo turno em Blumenau. Em cidades em que o prefeito não podia ser candidato, foram três nomes apoiados pelos prefeitos ganharam. Então é uma onda de continuidade. E nos partidos ficou muito forte isso, porque o MDB é o partido que mais elegeu prefeitos, como sempre, 96, mas pega MDB, PP, que é o segundo, o PSD e o PSDB, partidos muito tradicionais, esses 4 partidos elegeram 75% dos prefeitos em Santa Catarina. O PSL, da onda de renovação de 2 anos atrás, elegeu só 13%. Então, é uma coisa que marca muito forte. Mesmo a questão do bolsonarismo, que houve um racha entre o bolsonarismo e o PSL, o presidente saiu do partido, muitos desses candidatos bolsonaristas se abrigaram no PL, e a maioria que adotou esse discurso também não teve sucesso. Então, foi um momento que parece que o catarinense puxou esse freio de arrumação, ele deu um sinal muito forte em 2018 pela renovação, e agora ele está dando um sinal de, vamos ver, de dar mais continuidade, como se tivesse sentido a falta de alguma estabilidade política e voltou para casa. Upi, deixa eu te fazer uma pergunta particularmente sobre Joinville. Lá na região, o Novo te surpreende? Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Me ouves bem?
Sinal de internet é assim, né? Eu acho que perdemos o contato com o Piara, né? Não me ouve, o Piara? Agora ouço, Laine. Rapidinho, lá em Joinville, o novo te surpreende? O novo é a grande, sem trocadilho, novidade dessa eleição. É como se Joinville tivesse mantido aquela lógica que dá a eleição de 2018, em que a procura de nomes de fora do tradicional. Então, a gente vai ter no segundo turno o Darcy de Massa, que é um candidato extremamente tradicional da política, vários mandatos, deputado estadual federal por um partido tradicional como o PSD, e o Novo representando essa busca pelo outsider. Como os bolsonaristas se dividiram muito lá em Joinville, acabou caindo para o Novo essa posição. Ele surpreende, tira o MDB do segundo turno. O prefeito do Deller vinha desgastado, acabou contaminando a candidatura do Fernando Krelin, e o Novo hoje, embora tenha ficado em segundo lugar no primeiro turno, ele desponta como favorito pela questão da novidade, que parece que Joinville ainda está pegando forte. Ok, então, Upi, obrigada, tá? E parabéns mais uma vez por todo o trabalho de ontem. Continuamos em contato por aqui. Ok, acho que ele perdeu o contato, mas fica dado o abraço, uma boa semana para ele também. A seguir, a gente fala do índice de abstenção aqui em Santa Catarina. Mais de 1 milhão de pessoas não votaram aqui no estado. E se você é uma delas, a gente explica o que precisa fazer a partir de agora. Tem também os números da pandemia e a previsão do tempo para a nossa semana. Até já. Meio-dia e 1 minutinho, de volta com seu Jornal do Almoço. Em tempos de pandemia, mais eleitores deixaram de comparecer às urnas. No Brasil, segundo o TSE, esse índice foi de 23,14%. Aqui em Santa Catarina foi um pouquinho menor, 22,47%. Mesmo assim, é bem maior do que na última eleição municipal, que foi de 13%. Nós temos os índices das maiores cidades para você chegando aqui no nosso telão. Olha só. Na capital, a abstenção chegou aí a 28,65%. Dos que foram às urnas, 92% deram votos válidos, com 2,52% de brancos e 4,85% de nulos. Isso na votação para prefeito. Em Blumenau, a abstenção foi de 27,07%. Nas urnas, mais de 4% votaram em branco e 6,8% anularam o voto para prefeito. Em Joinville, a abstenção foi menor, 25,13%. Os votos em branco para prefeito foram pouco mais de 5% e os nulos 7,46%. Traduzindo agora tudo isso aqui para você, o total de abstenções no estado significa que mais de 1 milhão de pessoas não votaram. Sem dúvida, esse número chama bastante atenção e sobre isso eu vou conversar com a Dagmara Spaltz. Dag, muito boa tarde para você. Qual é a leitura que você faz de mais de 1 milhão de pessoas não votando aqui no estado no pleito, hein? Muita gente, né, Elaine? Boa tarde para você. Bem, a gente teve, por exemplo, em Joinville e Florianópolis, mais de 100 mil eleitores que não compareceram às urnas nesse domingo. E aí, é claro, como você mesma disse, a gente está num período diferente, numa eleição diferente, em meio a uma pandemia. Então, há muitos eleitores que não compareceram às urnas porque não se sentiram seguros, acharam que não teriam segurança suficiente para votar. A gente vai ter uma noção melhor disso quando o TSE liberar a abstenção por faixa etária. Por enquanto, a gente ainda não tem esse número, mas já havia uma projeção de que isso poderia ocorrer. Agora, esse não é o único motivo para a abstenção. A gente tem também muitos eleitores que não se conectaram, que se desinteressaram pelas eleições. E esse é um problema. Dentro dessa questão do desinteresse, a gente tem também o problema da pandemia, porque a gente teve uma campanha atípica, muitos candidatos que não conseguiram chegar até o eleitor, não conseguiram convencê-lo dessa importância, da necessidade de votar. E aí, sem conseguir conectar o eleitor, ele acabou não comparecendo no domingo também. Mas agora, para além desse problema da pandemia, a gente também tem aquele eleitor que já vinha desinteressado da política, porque a gente já tinha um índice alto de abstenções nas últimas eleições. Então, isso é um problema que a gente precisa observar. Além disso, a gente tem visto aí nos últimos tempos uma certa movimentação de tentativa de descrédito do sistema eleitoral, que é algo muito perigoso.
questionando a urna eletrônica, o sistema eletrônico de voto, sem nenhuma prova de que haja irregularidade. E isso coloca em xeque o sistema democrático. Com isso, alguns eleitores acabam desistindo de votar porque não acreditam na democracia, não acreditam mais no poder do voto. Então, a gente tem diversas frentes para serem trabalhadas. Uma delas, a questão da pandemia, a gente espera que a gente tenha uma solução aí nos próximos meses, que o problema, enfim, se resolva, a gente tenha uma vacina e isso não se repita nas próximas eleições. Agora, para o eleitor desinteressado, isso é um problema para os partidos políticos. De repente, o que está acontecendo? Por que é que a gente não está conseguindo chegar até o eleitor? Por que o eleitor não está se sentindo representado pelos candidatos que estão sendo apresentados? Então, isso é preciso que se converse. Do outro lado, a gente tem esses questionamentos em relação ao sistema democrático, que é algo que precisa ser trabalhado pelas autoridades, em especial o TSE, para que não haja dúvidas sobre o nosso sistema de votação, para que não se coloque em descrédito a democracia. E para a gente fechar, é importante dizer o seguinte: a gente trata o voto como obrigação, até porque ele é obrigatório, mas a gente tem que lembrar que mais do que um dever, ele é um direito que todos nós temos, né, Elaine? Mas com toda certeza, Dag. Obrigada, viu, querida? Bom começo de semana e boa semana inteira para a gente aí, viu? Tchau, tchau. E como nós estamos falando, o índice de abstenção do Estado foi 13% maior do que o registrado nas últimas eleições municipais. É um número até esperado por conta da pandemia. Então, agora eu vou chamar aqui comigo a Bárbara Barbosa, porque quem não votou ainda tem contas a prestar com a Justiça Eleitoral. O tempo está correndo e a Bárbara traz dicas muito importantes para você agora, né, Bárbara? Boa tarde. É isso aí, Elaine. Boa tarde para você, boa tarde também para o pessoal de casa. Olha, a partir de hoje, quem não compareceu às urnas no domingo ou não deu nenhuma satisfação aí para a Justiça Eleitoral, vai ter o prazo de 60 dias para explicar o porquê de não ter comparecido às eleições agora no domingo. Então, ou seja, até o dia 14 de janeiro a pessoa precisa prestar a sua justificativa, até porque o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos para quem é alfabetizado. E aí, assim, vamos supor, a pessoa passou 60 dias, a pessoa não fez a justificativa, ela vai ter que pagar uma multa e vai ser penalizada. A penalização é a seguinte: não pode fazer passaporte, não pode tirar carteira de identidade, não pode ingressar em instituições públicas e também não pode prestar concurso público. Então vamos dar aí os caminhos para vocês, vai aparecer na sua tela, acompanha comigo, para justificar o seu voto e não chegar a esse. Tá no menu mais opções, que fica no canto direito inferior do aplicativo, e depois clicar em justificativa da ausência. Outra opção também é fazer isso pelo site Justifica, que deve estar aparecendo aqui na sua tela. E quem ainda optar pelo método mais clássico, pode se regularizar enviando o seu requerimento justificativo eleitoral preenchido por correio para a zona eleitoral em que está escrito. Tudo isso junto com a documentação aí que comprova o motivo da sua ausência. Antes de eu terminar, tem que dar 2 recados, viu? Quem estava com Covid, foi diagnosticado com coronavírus ou teve febre aí nos 14 dias antecedentes à eleição, tem que justificar com atestado médico. O segundo recado é o seguinte: para cidades que vão para o segundo turno, como Blumenau e Joinville, a pessoa que não votou no primeiro, não justificou também, pode votar normal no segundo, só tem que lembrar de justificar depois o primeiro turno. Laine, contigo aí. Obrigada, Bárbara. Bom trabalho para você. Agora, 12:08, vamos falar de coronavírus. Ontem, domingo, mais 2.100 novos casos foram confirmados aqui no nosso estado. Com isso, então, chegamos aí a um total de 295.946 infectados e o número de pessoas com o vírus ativo segue aumentando. Neste momento, passa de 18 mil em tratamento. O balanço também trouxe o número de mortes agora. Chegamos aí ao total de 3.318 vidas perdidas para a Covid-19. 20 mortes foram registradas durante este final de semana. E agora a gente muda de assunto para falar do tempo. O final de semana foi de calor intenso em boa parte do estado e teve até pancadas de chuva com registro de granizo na região oeste. Vamos então à previsão para os próximos dias. É contigo. Boa tarde, Leandro Puchalski.
Olá, boa tarde para todos. Bom, ao longo das próximas horas, pessoal, Santa Catarina tem o seu tempo instável. Durante o período da manhã a gente teve sol na maior parte das cidades, as temperaturas foram subindo e a tarde é quente. Dá uma olhada aí no mapa. Destaque para o norte e para o Vale do Itajaí, né, onde o calor é mais acentuado. Mas observe que em boa parte do estado é de 28 para 31 graus, ou seja, tem aquecimento para todo mundo. Por causa desse calor, pessoal, e do deslocamento mais pelo mar de uma frente fria, é que agora, ao longo da tarde, o tempo fica mais instável. Então vamos lá, o sol ainda aparece agora no começo da tarde em boa parte do estado, mas nuvens carregadas vão tomando conta e entre a tarde de hoje e a próxima noite, pancadas de chuva aqui no estado. Como ontem, mal distribuída, chove num ponto e não chove numa área próxima. No entanto, tem essa instabilidade. E eu destaco de novo, assim como aconteceu ontem em Joaçaba, a gente pode ter alguns temporais isolados, tá? No decorrer da tarde e noite de hoje. Pouquíssimas cidades, mas não custa ficar atento a alguma nuvem um pouco mais carregada que passar na sua cidade. Temperaturas para amanhã mudando, o mapa mostra. Quem está no litoral e nas áreas próximas começa já a partir de amanhã a ter temperaturas mais amenas, não subindo muito, 22, 24 graus, e aquecimento mais para as áreas do oeste. E eu já adianto que ao longo da semana vai ser assim, tá? Tardes mais amenas, temperaturas não subindo muito para quem está no litoral e nas áreas próximas. Aquecimento na semana é só mais em direção ao oeste. Essa condição já serve para a terça-feira, por causa de um vento mais sul e também pela condição do tempo. Dá uma olhada aí no mapa. Predomínio das nuvens nessa terça-feira nessa faixa leste do estado, onde até tem chance de chuva em momentos do dia, apesar de ter período só de céu encoberto. E um tempo mais seco em direção às outras áreas do estado, e aí quanto mais para o lado do oeste do estado, mais o sol deve aparecer. Um abraço a todos e até amanhã. Obrigada, Leandro. O JA faz agora mais uma pausa para o intervalo. Daqui a pouco a gente detalha os números da eleição para prefeito na capital. Jean Loureiro vai conversar com a gente ao vivo. Vamos falar da renovação da Câmara em Florianópolis. Até já. De volta agora para falarmos de eleições 2020, com 126.144 votos. Florianópolis ontem reelegeu o prefeito Jean Loureiro do DEM para mais 4 anos de mandato. Vamos ver então como ficaram os números finais da disputa na capital. Jean Loureiro teve aí, você vê na tela, 53,46% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o professor Elson, do PSOL, com 18,13%. Em terceiro, o candidato Pedrão, do PL, com 14,21% dos votos. A ex-prefeita da capital, Ângela Amin, do PP, terminou em quarto lugar com 7,42%. E na sequência vieram aqui no telão também Alexander Brasil, do PRTB, com 2,96%. Depois veio Orlando, do Novo, com 2,63%. Doutor Ricardo, do Solidariedade, teve pouco mais de 0,5% dos votos. Hélio Bairros, do Patriota, teve 0,48%. Gabriela Santetti, do PSTU, 0,16%, e Jair Fernandes, do PCO, 0,04%. Então, agora eu vou chamar o Mário novamente, porque nós dois vamos conversar agora com o prefeito reeleito de Florianópolis, Jean Loureiro, que está chegando aqui na nossa outra tela. Boa tarde, prefeito. Mais uma vez, parabéns pela vitória ontem nas urnas. E eu já vou começar lhe perguntando, você se compromete a cumprir um mandato de 4 anos como prefeito ou cogita sair em 2022 para disputar o governo do estado? Boa tarde. Boa tarde, Lane. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero agradecer muito a confiança da população, a renovação para mais um mandato, com uma votação histórica em Florianópolis no primeiro turno que não acontecia há 20 anos. Quero deixar de maneira muito clara o nosso compromisso com a cidade de Florianópolis em 4 anos. Nós temos um projeto para governar a cidade e vamos continuar com esse projeto. Sei que muitas vezes tem a especulação política, a informação que isso faz, mas isso agora não se trabalha como prioridade. A prioridade efetiva é ter o compromisso de poder trabalhar os 4 anos pela nossa cidade. Essa possibilidade existe, evidentemente, só para deixar claro. Não. A possibilidade, a minha programação é governar os 4 anos em Florianópolis. Apesar que falem de outros projetos, nós vamos cumprir o mandato da nossa cidade. Ok. Prefeito, no início da gestão da pandemia, o senhor chegou a contrariar o movimento de flexibilização estadual, mas logo depois a prefeitura foi obrigada a ceder ao apelo de setores que pediam uma reabertura.
Hoje nós estamos enfrentando o pior momento da pandemia em Florianópolis e em grande parte de Santa Catarina. O que esperar a partir de 1º de janeiro? Embora o senhor possa tomar essa medida antes dela, porque vai continuar sendo prefeito. Fala-se muito em conscientizar a população. O senhor acredita que seja possível conscientizar quem até agora, 8 meses de pandemia, ainda não conseguiu compreender e se propor a ajudar? Bom, Mário, administrar a gestão de uma pandemia ela não é fácil para qualquer prefeito, governador, presidente da República. Entre muitos erros e acertos, Florianópolis acertou muito mais. Os indicadores aqui, com a menor taxa de mortalidade entre todas as capitais do Brasil, a cidade que mais testa proporcionalmente entre todas as capitais do Brasil, a menor letalidade, que significa subnotificação menor entre todas as capitais do Brasil, demonstram que nós tivemos muitos acertos que trouxeram resultados positivos. Esse momento de novos casos que acontece especialmente a partir de outubro e com isso, obviamente, traz uma série de consequências que têm que ser administradas, elas apenas têm continuidade. Nós temos reuniões semanais com os prefeitos da região, com os secretários municipais e com o secretário estadual de saúde, nosso comitê de combate à Covid, que reúne setores de transporte, setor de desenvolvimento econômico, discute permanentemente isso. Nós vamos esperar o dia 1º de janeiro, nós vamos continuar com a mesma coerência. Não vai haver o lockdown, como as fake news foram espalhadas durante a campanha. Chegaram a pegar um vídeo meu transformando a minha voz, dizendo que eu ia realizar isso a partir do dia 16, se ganhasse no primeiro turno. Nós vamos sim, e isso é um compromisso dos prefeitos da região, ampliar a fiscalização, exigir o cumprimento de todos os protocolos sanitários, ampliar a testagem em toda a região e garantir o monitoramento dos contaminados. Essa é a nossa estratégia para conseguir diminuir a taxa de transmissão. Ter uma comunicação mais efetiva, demonstrando à população a importância de cooperar com tudo isso e garantir cada vez mais o que vem acontecendo com os estabelecimentos, cumprindo as regras e permitindo que possa funcionar e ter o desenvolvimento e a garantia da manutenção dos empregos, trabalhando para evitar outros problemas com ampliação. Então, nossa meta agora é reduzir esse crescimento de novos casos e ter um controle da estrutura sanitária do município. Então, deixa eu pegar uma carona nessa sua resposta, prefeito, para perguntar sobre temporada de verão. Como é que a prefeitura pretende se preparar, já que a gente vê que as pessoas estão com bastante dificuldade de cumprir decretos que proíbem, né, estar na praia por muito tempo, a fiscalização não está dando conta. De pronto, o que vocês já pensam para o que vem por aí? Bom, primeiro, a temporada ela vai ter o turista em Florianópolis, não no número de outras temporadas, e precisa se entender que é possível conviver com a doença com regras bem definidas. A prefeitura, hoje eu tive reunião do colegiado às 6 horas da manhã, foi um dos temas tratados na reunião do colegiado, onde nós colocamos todas as ações que a prefeitura tem que fazer para que tudo esteja organizado, levando em conta sempre a orientação da equipe de vigilância epidemiológica da cidade. Nós estamos discutindo com o governo do estado, hoje a prefeitura tem decretos que remetem às portarias estaduais do que pode ou não funcionar e temos um acordo com os prefeitos da região para ter uma fiscalização única aqui com regras estabelecidas. Tem que entender o que é possível fazer, o que não é possível fazer e aquilo que, evidentemente, a população entende que possa fazer, que tipo de regra possa se colocar para que isso possa funcionar. Não adianta fazer um jogo de eu proíbo, ninguém cumpre e continua tudo bem. A gente tem que ter isso como uma consciência, uma orientação e também não chegar e dizer nós vamos proibir tudo se a população não aceita mais isso e daqui a pouco parte para a desobediência civil. O equilíbrio nessas ações, garantindo existir protocolos e desses protocolos diminuir o risco de transmissão, nesse momento é a estratégia mais eficiente a ser implementada. Prefeito, mais cedo no Bom Dia Santa Catarina, o senhor disse que a prefeitura vai investir em testagem e monitoramento. O senhor acaba de repetir isso praticamente em resposta a Laine Valgas. Mas na semana passada, eu me lembro de ter mostrado aqui com a Laine no Jornal do Almoço que a própria vigilância do município assumiu que não consegue monitorar como deveria todos os casos positivos e as pessoas com quem esses casos têm contato. Por que a partir de agora o senhor acredita que a gente possa conseguir? Florianópolis sempre teve uma avaliação diferente de outras capitais e outras cidades. Nós não testamos apenas os familiares que vivem na casa da pessoa contaminada. Nós testamos todos os contatos. Quando se teve surto em supermercado, nós testamos 500 funcionários de um supermercado para eliminar todos os contaminados. Fomos uma das poucas cidades que testou todos os servidores da saúde, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, lojistas da cidade. E cada segmento você vai identificando quem está contaminado e retira de circulação isolando.
Também usamos a tecnologia, o robô Laura, que é uma parceria que tem com uma estrutura de saúde aqui em Florianópolis, garante um controle efetivo não apenas pelo ser humano telefonando, mas utilizando a robótica para que isso possa avançar. Óbvio, com o aumento de casos, a gente não consegue cumprir 100% desse desejo, que é um modelo que nem todos conseguem realizar. À medida que a gente vai diminuindo, e essa é a nossa meta, diminuir, e estamos ampliando essa estrutura, chamamos mais funcionários, servidores efetivos para o setor, que há muito tempo não se tinha, hoje ampliamos a carga, temos recursos para esses investimentos e esse trabalho que a gente pretende realizar. Os centros de testagem em todas as regiões da cidade, né? A estrutura de ter a disponibilidade dos testes a ser realizados, a possibilidade do LACEN de ter mais velocidade na resposta do teste, porque o teste, dependendo do estágio da doença ou da suspeita, ele tem um período para ser realizado. E daí que a gente tem que explicar corretamente à população para demonstrar que vamos fazer em todos e garantir esse isolamento, diminuindo a taxa de transmissão. Prefeito, vamos falar um pouquinho de obras, que também foi alvo da sua última campanha, da campanha anterior. Como é que você pretende cumprir essas promessas num cenário aí que nós tivemos bastante ruim para arrecadação em função de tudo que nós estamos vivendo nesse 2020, hein? Bom, quando nós assumimos a prefeitura em 2017, a capacidade de investimento era zero da prefeitura, era negativa. A gestão fiscal era uma das piores do país. Tivemos que reequilibrar as contas e permitiu ter novos investimentos. Mesmo com a queda da arrecadação, nós adequamos o nosso orçamento. Vamos fechar o ano de 2020 em dia com as contas municipais, com as obrigações junto com os servidores. Começamos 2021 já com uma expectativa de ampliação desse crescimento e uma ampliação da capacidade de investimento. E à medida que a gente vai pagando financiamentos antigos, a gente vai buscando financiamentos novos para poder realizar essas obras. Nós já temos programas definidos para obras fundamentais, seja para o engordamento da Praia dos Ingleses, de Jurerê, ou desassoreamento do Rio Sangrador e o mole da Praia da Armação, do Pântano do Sul, a Avenida Internacional dos Ingleses, a nova ponte da Lagoa da Conceição, obras que já estavam programadas. Hoje de manhã eu dei a ordem de serviço da pavimentação da marginal da Via Expressa Continental. Já temos um programa do Badesc para fazer toda a revitalização da Via Expressa Sul. Florianópolis não pode parar. E nós vamos começar 2021 com o pé no acelerador, tendo projetos, programas e recursos para ser efetivamente realizados. Bom, Florianópolis tem um problema crônico de falta de vagas nas escolas do norte da ilha, especialmente. Ensino fundamental, que é a responsabilidade da prefeitura, em parceria com o governo do estado. O Jornal do Almoço já mostra há anos que centenas de crianças, principalmente das séries iniciais, estão ficando fora da sala de aula, tendo que se deslocar muito longe para buscar esse ensino. Como é que o senhor pretende ligar daqui em diante? Bom, nós não estamos aqui para botar a responsabilidade no governo do estado, que tem uma competência concorrente. O município tem que resolver, né? Como prefeito, a minha obrigação é essa, é assim que eu estou fazendo. O norte da ilha demonstrou a região com a maior migração e o problema de falta de vagas no ensino fundamental. Nós construímos a Escola do Futuro no Ratones, né? Construímos a nova escola de Ponta das Canas, a nova Osmar Cunha, em Canasvieiras, uma escola gigante. Nos Ingleses, a Erundina 2, que foi ampliada, a Erundina 1 e a Erundina 2 são duas novas escolas com vagas. Ampliação da escola do Rio Vermelho garante atender toda a demanda que tinha de mais de 2.000 alunos na rede municipal. E ali não é escola apenas estrutura física. Temos professores qualificados, merendas orientadas por nutricionistas, uso de tecnologias muito avançadas, ar-condicionado em todas as salas de aula, que faz com que muitas das escolas particulares, felizmente, vão para a escola pública, que é um modelo de educação hoje, e que estão em escolas estaduais também migrando para ali. Mas ampliamos essa capacidade e temos condição de atender 100% da demanda. Aproveitamos até esse período que não tiveram as aulas, avançamos nas obras e vamos deixar tudo pronto nesse ano de 2020. Deixa eu aproveitar, pedir licença, Laine, e fazer a seguinte indagação. Recentemente, o seu secretário da Fazenda foi alvo de busca e apreensão naquela operação Mecanismo Verde, que está investigando um suposto grupo que viabilizaria construções irregulares na cidade. Me lembro que no dia da operação, a prefeitura disse que ainda aguardava novas informações. O que hoje vocês já sabem e o secretário da Fazenda, Constâncio Maciel, continua na sua equipe? Olha, já fizeram muita injustiça comigo e com outras pessoas. Nem para você, Mário, nem para você, Elaine, nem que você que assiste, gostaria que tivesse no nosso lugar com essas injustiças que aconteceram. Esse processo, que envolve aproximadamente 3.000 páginas, segundo os advogados, tem apenas uma citação do nome do secretário Constâncio Maciel, onde pessoas que estavam sendo investigadas falam, não, tem que parcelar o IPTU. Então tem que procurar o Constâncio para parcelar o IPTU. Fazer uma busca e apreensão por uma citação dessa forma
Né? Hoje se mancha primeiro a imagem para depois provar que não aconteceu. Isso aconteceu com a Operação Chabu, comigo também. Foram na minha casa, há toda uma preocupação com a imagem junto à minha família, para depois o tribunal, que condenou todos os políticos da Lava Jato, por unanimidade dizer que eu não tenho nada a ver com isso e nem abrir o processo. Então eu conheço a integridade do secretário Constâncio e eu fico muito tranquilo pela história de vida dele como servidor público, que sempre foi correto, retilíneo, e nós vamos ter o tempo, o processo está em sigilo, para demonstrar tudo isso e falar como foi essa injustiça causada com ele. Perfeito. O Ministério Público também abriu uma notícia de fato para apurar se o senhor cometeu improbidade administrativa no uso indevido de repartição pública, no caso que envolve o senhor e uma ex-servidora pública. Ela registrou um boletim de ocorrência por estupro, o caso está sendo investigado. O senhor já disse aí que houve uma relação consensual. Ainda assim, prefeito, o senhor considera que esse tipo de conduta é aceitável para um servidor público num ambiente de trabalho? O que o senhor tem a nos dizer e aos telespectadores sobre isso? Olha, eu já me expliquei para a população do que aconteceu num vídeo que viralizou e, felizmente, todos assistiram. Né? Já pedi desculpas à minha família, que já foi feito em casa e não precisaria ter toda essa exposição. É óbvio que o uso político desse instrumento que aconteceu há mais de um ano, vir a poucas semanas da eleição, foi para tentar prejudicar na campanha e distrair a população que estava vendo a transformação que tínhamos realizado. O fato de ter acontecido, mesmo fora do horário de expediente, num espaço público, eu sei que eu vou ter que responder e vou ter as medidas para isso. Obviamente que não é caracterizado como improbidade administrativa, mas nós vamos ter a instância adequada para ser falado. O que é muito triste é o uso de todos esses instrumentos de forma equivocada para destruir imagens das pessoas, expor as pessoas. Tentaram fazer isso achando que isso derrubava uma eleição. O eleitor já mostrou que ele não se engana mais. Não é batendo, não é com um jogo sujo, com armação política que se ganha a eleição. E sim como eu fiz, né? Com propostas, uma campanha limpa e positiva, mostrando sempre a verdade. Por isso quero dizer que nós vamos responder por todos os nossos atos. Eu sempre fiz isso. Entre erros e acertos, sempre respondi e não vai ser diferente. Só quero dizer aqui que, nesse momento, eu tenho que dedicar a vitória dessa eleição à minha família, à minha esposa Cíntia, às minhas 4 filhas, pela serenidade que tiveram, pela certeza de que o meu perdão pode ser aceito e a família pode sair ainda mais forte desses episódios, mesmo com uma exposição desnecessária, né? Um jogo sujo que não pode se aceitar mais em política. É por isso que as pessoas de bem muitas vezes estão deixando a vida pública. E às vezes dá vontade de a gente fazer isso também. Mas a gente vai superando de pouco em pouco e com a união da família consegue passar por cima de tudo isso. Prefeito, nós não podemos terminar essa entrevista sem falar num grande desafio em Florianópolis, que é a questão da saúde. O senhor pretende manter o Alô Saúde depois da pandemia? Como é que pretendes aí melhorar a atenção básica, especialmente na oferta de consultas para evitar que as pessoas amanheçam em filas, em postos de saúde, esperando atendimento? O Alô Saúde era um compromisso já da eleição de 2016, que foi realizado. Com a pandemia, ele teve uma utilidade ainda maior. Nós estamos falando de 60 mil videoconsultas que já foram realizadas. Esse é um programa de Estado, não é um programa de governo. Qualquer prefeito que viesse não teria como deixar de implementar. Já tivemos quase 100 mil atendimentos no Alô Saúde. Florianópolis, mesmo sendo a capital com a melhor estrutura de atenção básica e saúde reconhecida pelo Ministério da Saúde, vem avançando, ampliando a sua estrutura. Abrimos a UPA do continente, mesmo não tendo um número suficiente de população para ter 3 UPAs, nós construímos, botamos em funcionamento um sonho de muitos anos que estava para ser realizado, ampliamos a rede de oferta dos centros de saúde, estamos ampliando agora as 2 unidades de pronto atendimento do norte e do sul da ilha, o quadro de pessoal vem sendo contratado mais para dar conta desse trabalho e nós sabemos que isso tem uma relação direta com o combate à Covid. Não fosse a estrutura pública em Florianópolis, teríamos mais internações e mais mortes. Então, um conjunto de ações define os indicadores positivos. Por isso, a continuidade dos investimentos na saúde, ampliação dos serviços e uma busca de cada vez mais qualidade. Não é porque o Ministério nos reconhece como o melhor do país que nós ainda não temos que ter avanço. Temos que ter avanço e vamos continuar realizando. Prefeito, Biguaçu tem uma legislação municipal que impede candidatos eleitos para a Câmara de saírem para secretariados do Executivo. Se quiserem sair, tem que renunciar ao mandato.
Criciúma acaba de aprovar em primeira instância um projeto semelhante. Florianópolis não tem isso. O senhor continuará aberto a essa possibilidade? E eu pergunto se pessoalmente o senhor acha que isso seja algo moral. Legal é, infelizmente. O que é que o senhor diz? Olha, eu não vejo ser imoral, né, o fato de ser vereador e ter qualificação para ser um bom secretário do município. Eu tive exemplos positivos disso na cidade de Florianópolis, que não mudou em nada. Hoje nós temos um dos melhores... Me perdoe. Não é isso que eu estou perguntando. A capacidade existe. Então, eu pergunto se ele deve se renunciar para ser candidato, para ser secretário. Essa é a pergunta. Bom, daí essa é uma decisão da Câmara que tem que exigir. Eu procuro bons nomes com capacidade técnica e conhecimento para poder dirigir as secretarias do município. Nós temos um colegiado técnico e o fato, eventualmente, de ser político não tira a sua capacidade técnica. Ao contrário, muitas vezes sabe lidar ainda melhor com a população. O que nós queremos é resultado. A população não quer saber se ele é vereador, se ele veio de outro algo, se é da iniciativa privada, se veio à disposição de outro algo público para trabalhar na prefeitura. O eleitor dele não quer saber disso. Se votou nele para ser vereador. O eleitor de Florianópolis, Mário, o eleitor de Florianópolis quer resultado. Ele não está preocupando se o secretário veio da Câmara, se veio de outro algo. Ele quer que aquela secretaria apresente o resultado para a sociedade. E nós estamos querendo apresentar esse resultado. É isso que eu lhe pergunto. O senhor concorda? Eu concordo que qualquer pessoa que seja qualificada possa ocupar uma secretaria municipal. Eu não posso ficar criando restrições de pessoas que possam ser importantes para o processo de gestão da cidade. Nós tivemos um exemplo positivo disso, né? Na Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, o Ed foi secretário. Ele estava no mandato, mas ele conseguiu uma série de conquistas, junto com toda a estrutura da prefeitura, que revolucionaram esse setor. Eu estou falando só isso, não dizendo que eu vou escolher a definição do meu secretário, vai acontecer só a partir do dia 15 de fevereiro, do segundo mandato. Mas eu estou querendo ficar aberto, não criar restrições. Eu não vou penalizar a pessoa por ter participado de um processo eleitoral. Eu quero é que o resultado da cidade efetivamente aconteça. Respeito. Prefeito, mais uma vez, então, obrigada por teres participado conosco. Seguimos te acompanhando, seguindo o teu trabalho também. Mário Mota, voltamos contigo depois ainda nessa edição. Uma excelente tarde aos dois, viu? Obrigado, Laine. Obrigado, Mota. Sempre à disposição. E muito obrigado à população de Florianópolis. Muito obrigada também. A gente muda a tela aqui. Eu peço para o Luciano trazer para mim agora o Anderson Silva, que estava acompanhando a nossa entrevista com o prefeito reeleito. Anderson, de tudo que você ouviu, né, nesse momento anterior à nossa conversa aqui agora, você acha que, ou sente, né, que o prefeito teve uma vitória consistente? Boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Sim, vamos lá, vamos fazer uma análise de retrospectiva rápida aqui, Laine. O prefeito teve uma campanha bastante difícil do ponto de vista de ataques dos candidatos, né, que ele chama, o prefeito chama de ataques, né, que ele classificou aí, que os candidatos fizeram contra ele, e isso, até certo ponto, faz parte de uma discussão política, né, de candidatos apontarem alguns assuntos, e o prefeito reclamou bastante dessas questões que vieram à tona, e a gente teve aí o prefeito, em meio a esse processo eleitoral, contra ele uma denúncia que o Ministério Público vai analisar a questão de improbidade, a polícia está investigando a questão da denúncia de estupro. Ele teve também essa operação Mecanismo Verde, que foi 10 dias antes da votação, e mesmo assim o prefeito João Loureiro conseguiu uma reeleição, Laine, no primeiro turno. Então isso mostra que aquele trabalho que João Loureiro fez nos 4 anos aqui em Florianópolis teve um peso bem maior do que essas informações que vieram à tona agora durante a eleição. Então, é um trabalho que João Loureiro mostrou na sua propaganda de TV e rádio, que ele mostrou nas suas propagandas, que ele foi atrás para dizer o que ele tinha feito aqui na cidade, e isso impactou em todos os pontos da cidade, né? Porque ele venceu em todos esses pontos, né? Nas zonas eleitorais, nas sessões eleitorais aqui da capital, né? Nas zonas eleitorais, ele teve uma votação bem representativa. Isso mostra que o trabalho que foi feito, aquilo que ele entregou para as pessoas, teve muito mais peso do que aquilo que foi trazido à tona por parte dos candidatos de oposição, que é bom lembrar aqui, Laine, né? Ângela Min começou em segundo lugar, acabou em quarto. Dá para ser o nome hoje, é o nome mais derrotado dessa eleição municipal aqui em Florianópolis, né? Um nome forte. Ângela Min foi prefeita 2 vezes da capital, tem um legado político na cidade e um legado de estruturas que acabou agora tendo pouquíssimo peso, tanto que ela ficou em quarto lugar. Agora, o prefeito afasta essa discussão de 2022. E está certo o prefeito em fazer isso. Não tem que ficar discutindo eleição agora. Ele foi eleito para governar Florianópolis. Ele foi eleito para decidir pandemia, para decidir questão de estrutura, de obra, continuar as obras que ele já anunciou, cumprir aquilo que ele prometeu. Agora,
que Jean Loureiro se credencia para 2022, isso é, sem dúvida, algo inevitável. Ele é um dos nomes fortes para disputar a eleição de 2022, tanto para o Senado Federal quanto para o governo do Estado. Só que vai se discutir isso lá perto, junho, julho de 2022, e tem que ser assim, senão a cidade perde e o prefeito está, por enquanto, correto nesse discurso. Perfeito. Daqui a pouco contamos contigo para falarmos sobre os vereadores também na cidade. Até já, então. E a seguir, os prefeitos e vereadores eleitos em São José, Palhoça e Biguaçu. Até já. Os eleitores de Florianópolis escolheram os seus 23 representantes na Câmara de Vereadores. Quase a metade dos vereadores são novatos na política. O vereador Marquito, do PSOL, foi o mais votado, com 5.858 votos. O segundo mais votado é um estreante na Câmara de Vereadores. Josimar Pereira, do DEM, conquistou mais de 4.000 votos nas urnas. Quase metade dos eleitos nunca assumiu mandato no Legislativo. Além de Josimar, entram nessa lista João Cobalcini, João do Bericó, Diácono Ricardo, Gilberto Pinheiro, Adrianinho, Manu Vieira, Carla Aires, Pri Fernandes, Mariane Matos e Cíntia. 5 mulheres foram eleitas vereadoras. Nunca o Legislativo Municipal teve tanta representatividade feminina. Ed Pereira já foi vereador e no ano que vem retorna para mais uma legislatura. Já os outros 11 vereadores foram reeleitos. Marquito, Gabrielzinho, Roberto Catume, Claudinei Marques, Afrânio Bopré, Dinho, Gui Pereira, Dalmo, Renato da Farmácia, João Luiz Bega e Maicon Costa. 11 partidos serão representados na Câmara. O DEM tem a maior bancada, com 4 vereadores, seguida pelo Podemos e PSOL, com 3 vereadores cada um. O PSC, o PL, o PSD, o Republicanos e o PSDB elegeram 2 representantes cada. Já o PSL, o Novo e o PT conquistaram uma cadeira no Legislativo de Florianópolis. Deixa eu chamar então novamente o Anderson aqui conosco. Anderson, nós tivemos aí que quase metade dos vereadores vão estrear na Câmara em 2021 e é muito importante destacar que nós saltamos aí de 1 para 5 mulheres na Câmara em Florianópolis. Eu falei saltamos porque é um número que cresceu bacana, mas podemos avançar ainda, né, Anderson? Pois é, Elaine, eu acho que essa é a grande notícia da nominata da Câmara de Vereadores de Florianópolis, né? A gente tem nessa legislatura, que termina agora em dezembro, Maria da Graça, do DEM, a única vereadora. E agora a gente pulou para 5. Sim, dá para avançar mais, mas é um sinal bem importante do quanto a gente está avançando. E, Elaine, olha só, não esquecer aqui bandeira ideológica, porque a gente tem aí vereadoras da esquerda, vereadoras mais do centro, vereadoras mais da direita, enfim, diferentes ideias. E isso faz parte de uma Câmara de Vereadores. Isso que é interessante numa Câmara de Vereadores. Por isso que a gente tem que comemorar essas 5 vereadoras eleitas, porque sim, representam bastante evolução dentro desse cenário, né? Mesmo que a gente sabe, né, Elaine, que podia ser bem mais, que a gente pudesse ter aí, a gente tem 23 vereadores, quem sabe ter muito mais do que 5. Agora, é uma construção, de 1 para 5 já é de 1 para 5 já é um número bem interessante. Maria da Graça ficou de fora, né, a vereadora do DEM, mas entrou Pri Fernandes, Pri Fernandes e Maria da Graça são do mesmo grupo, né, de proteção dos animais, então já temos aí uma substituição entre as mulheres mesmo na área da proteção dos animais. Mas nós temos outras 4 mulheres, a Manu Vieira, do Novo, que foi a mulher mais votada, era nos bastidores apontado como um nome favorito para entrar. Nós tivemos 2 nomes da esquerda, aí nós temos a Carla Aires, que tem uma bandeira forte feminista, LGBT, e nós temos também a coletiva Bem Viver, né, que é a coletiva comandada por Cíntia e outras 4 mulheres, é o primeiro mandato coletivo aqui na capital. E Mariane Matos, que era a chefe da Guarda Municipal no começo do governo Jean Loureiro. Mas, Laine, a gente tem um outro cenário que é bom a gente analisar aqui, né? Muitos vereadores ficaram de fora, né, não se reelegeram. Nós temos o presidente da Câmara, Fábio Braga, não se reelegeu. Ele foi para o PSD, um partido forte, um partido que elegeu Catume, que era presidente da Câmara de Vereadores em 2019, que, aliás, foi um 2019 bem tumultuado, e mesmo assim Roberto Catume se mostrou imune às polêmicas que aconteceram na Câmara de Vereadores em 2019 e se reelegeu, mais votado do PSD dentro da Câmara de Vereadores. E nós tivemos vereadores que ficaram de fora, Rafael Dausch, o Lela, o Herádio, o vereador que tinha 4 mandatos, estava tentando o 5º mandato aqui na capital catarinense. Nós tivemos também o Marcelo da Intendência, o Edinho Lemos, vereadores que não entraram.
e 2 partidos, PP e MDB, partidos fortíssimos, tradicionais em Santa Catarina, que não elegeram vereadores na Câmara aqui da capital. Agora, sem dúvida, o olhar é para 2021. Inclusive, formação de bastidor. Um dos nomes que pode disputar a presidência da Câmara já para o começo de ano que vem é o vereador Gabrielzinho, o terceiro mais votado. Mas, sem dúvida, essas discussões começam nos próximos dias, Leila. Valeu, Anderson. Obrigada a você. Boa semana para nós, viu? Tchau, tchau. Na Grande Florianópolis, 3 novos prefeitos se elegeram para as cidades de São José, Biguaçu e Palhoça. Eles conversaram hoje sobre o resultado da eleição. 100 mil eleitores foram às urnas no domingo em São José. 26% deles deram a Orvino Coelho de Ávila, do PSD, os próximos 4 anos à frente da prefeitura da cidade. A gente sempre espera, mas foi uma bela campanha, foi prazerosa, eu precisava passar por isso, foi maravilhoso. O que a população josefense pode esperar do seu trabalho e, consequentemente, da sua equipe? Muita vontade, muito trabalho e muita dedicação. Eu devo isso à cidade, eu devo isso a mim mesmo e vou me empenhar muito não vou fazer tudo, mas vou me empenhar muito para fazer da melhor maneira. Em Palhoça, de todos os 96 mil votos válidos, cerca de 28 mil deles deram a vitória para Eduardo Fretia, também do PSD. Eduardo era secretário de Infraestrutura e Planejamento do município há 7 anos. Fizemos uma campanha bastante assumindo compromissos com a sociedade, mostrando o nosso trabalho nos últimos anos e mostrando a importância da continuidade da administração dos últimos 7 anos e 10 meses para o município de Palhoça. Nós vamos cumprir com nossos compromissos, nós andamos pelas ruas do município, conversamos com os eleitores e nós sempre ouvimos aquilo que a comunidade, aquilo que a sociedade deseja. Vamos trabalhar todos os dias para que isso aconteça. Na cidade de Biguaçu, o novo prefeito foi eleito com 42% dos votos. Salmir da Silva foi eleito com 14 mil deles, quase metade de todos os votos válidos da cidade. Salmir, que é empresário, entrou na política em 2015, quando se elegeu a vereador pela cidade e foi presidente da Câmara de Vereadores. A campanha nossa foi uma campanha bastante humilde, né? A gente na rua constantemente, evitando aglomerações, trabalhando mais dentro das normas exigidas. A proposta é montar uma equipe bastante técnica, bastante voltada para o entendimento das áreas de atuação, para que a gente possa fazer uma administração o mais enxuta possível, trabalhando da melhor forma possível os recursos públicos, para que a gente possa trazer evolução, trazer investimento, trazer melhorias. Os 3 candidatos decidiram em primeiro turno porque não possuem mais de 200 mil eleitores. Vamos atualizar então como ficam as câmaras de vereadores na Grande Florianópolis. Começamos com São José. 6 vereadores foram reeleitos e outros 13 serão novidade no legislativo da cidade. Com esse resultado, a Câmara de Vereadores teve uma taxa de renovação de 65%. Olha só, vamos aos nomes dos eleitos. O vereador com mais votos foi Jair Costa, seguido por Mary Hang, Cris Lan, Adair Tessari, Nardi Arruda, Matson Sé, Jardim da Rosa, Jandir da Rosa, Constâncio Neto, Rodrigo Andrade, Binho Goulart, Romeu Vieira, Alexandre Cidade, Sanderson de Jesus, Aline da Silva Castro, Toninho da Educação, André Gesser, Ronito do Gás, Marcos Andrade, Marquinho e ainda Mauro Fiscal. Deixa eu chamar agora o Mário Mota, porque nós tivemos novidades também na Câmara de Vereadores de Palhoça. É isso, Mário? Teve sim, Laine. Dos 17 eleitos, 10 renovaram os mandatos e outros 7 estão no primeiro mandato ou já foram eleitos em outras eleições, independente da última. O vereador da cidade mais bem votado, ele tem 40 anos de vida pública. Nirdo Arthur Luz, o Pitanta, com 2.222 votos, seguido por Rosinei Horácio, Fabinho Coelho, Elton, Rodrigo Quintino, André Xavier, Pacão, Zunga, Mário César Moraes, Tavinho, Edinho da Formiga, Marquinho do Pacheco, Alex Mota, Beto dos Assados, Stefano Breuning e Juninho da Farmácia.
Essa é a nova Câmara de Vereadores de Palhoça, Laine Valgas. Seguimos por aqui ainda com o Grande Florianópolis. Obrigada por enquanto. Temos também a composição da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Dos 15 vereadores eleitos, 5 se reelegeram. Os outros 10 estão no primeiro mandato ou não eram vereadores no último mandato. O vereador com mais votos foi Sandro, com 1.335 votos. Em seguida vem Luan do Bilico, Chapecó, Laudemir Chimia, Lucas Manequinha, Salete Cardoso, Zezé, Douglas Souza, Fernando Pissudo, Maneca, Ednei Patê, Rodrigo Ocker, professor Christian Prazeres, João Luiz e Israel da Pati. A cidade tem 49 mil eleitores, aí falando de Biguaçu. Lages na Serra e Joaçaba, no meio-oeste, tiveram votações bem apertadas. Em Lages, a diferença do vencedor para a segunda colocada foi de apenas 56 votos. O resultado em Lages saiu por volta das 11 da noite. Antônio Seron, do PSD, foi o reeleito em uma disputa voto a voto. Foram 28.329 para ele, só 56 a mais que Carmen Zanotto, do Cidadania. Em entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, o prefeito reeleito falou sobre a continuidade do trabalho na cidade. A saúde que funciona, queremos melhorar, a educação também, enfim. Mas o olho que é o carro-chefe de tudo, é a economia. A economia indo bem, as outras coisas também vão bem. Se a economia vai mal, não tem remédio que melhore a situação. A votação foi tranquila em Lages. Houve filas, mas sem muitas aglomerações. O que chamou a atenção foi o número de abstenções, o maior da história da cidade, mais de 27%. Em Joaçaba, Dioclésio Ragnini, do PSDB, também foi reeleito. Ele teve 48% dos votos, contra 42% do segundo colocado. Estamos dispostos a continuar durante mais desses 4 anos trabalhando em prol de Joaçaba. Trabalhando em prol do bem de Joaçaba, do desenvolvimento de Joaçaba. Foi a nossa proposta e com certeza nós vamos honrá-la. Eleições concluídas em quase todo o estado, só não Blumenau e Joinville. Agora nos resta fiscalizar e acompanhar esse trabalho de perto, porque podemos e devemos, né, Mário Mota? Pois é, tem toda a certeza. Laine, só para terminar, hoje é o Dia Internacional da Tolerância. Está faltando muita tolerância na relação entre as pessoas. Pensem nisso, por favor. Vamos fazer uma boa tarde? Vamos sim. Boa tarde, excelente semana. Nos encontramos amanhã, 11h45. Vem aí o Globo Esporte com Alisson Francisco. Beijo grande para você, até amanhã.